Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, irmãos. Vamos ler até o 30 novamente. Diz assim: Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da santa palavra, Senhor. Vamos meditar mais um pouco nesse está consumado e pedimos que o Espírito Santo nos oriente e nos faça entender realmente, e aplique a nossa alma para o nosso consolo, para a nossa edificação, santificação, na glória, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos, Pai, e agradecemos. Perdoa qualquer pecado que houver em nós nesse momento, em Cristo Jesus, Senhor, e nos abençoe. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu fiquei pensando se eu prosseguiria, logo para o versículo 31 e na exposição, mas refletindo aqui, eu pensei que seria ainda importante nós nos determos hoje nesse trecho, especialmente no parte principal do trecho, que é o está consumado, para que nós pudéssemos fazer uma aplicação, meus irmãos, para a nossa vida. Porque nós estamos aí nesse mundo, Esse mundo difícil, esse mundo de pecado, esse mundo de ansiedades, e nós precisamos, irmãos, esse é o meu propósito aqui hoje, fazer vocês meditarem, que nós precisamos todas as manhãs nos lembrar desse está consumado, porque é aqui que está a nossa vida, é aqui que está a nossa esperança. Então eu gostaria de colocar assim alguns pontos para vocês hoje sobre a vida cristã, sobre a vida do cristão diário, sobre a vida de vocês hoje e a vida de vocês amanhã, até a morte de vocês, Sobre a questão de que vocês devem viver realmente baseando-se nessa obra do Senhor Jesus. A vida cristã, ela é toda baseada na cruz, toda baseada nessa obra completa, nessa obra que não tem mais nada para fazer, que ela está consumada. E eu queria meditar nisso, meus irmãos, sobre as bênçãos, parar um pouco mais, antes de nós prosseguirmos, na semana que vem, os próximos versículos, mas nos darmos mais um tempo para nós meditarmos nos benefícios desse trecho tão precioso da Sagrada Escritura. Eu tenho alguns pontos aqui para tratar com vocês, alguns versículos, textos das Escrituras, para nós lermos juntos, e nós notarmos que sempre os apóstolos, especialmente Paulo, que nós vamos ler, mas na verdade todos os apóstolos, tudo que eles estão falando está baseado nesse está consumado aqui de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês lembram a semana passada, irmão? Semana passada eu falei de 3 pontos aqui nesses 3 versículos. A primeira verdade que nós lemos aqui é que tudo o que João nos conta, ele se completa, num certo sentido, nessa morte do Senhor Jesus. Jesus está morrendo, Jesus morre debaixo da sua ordem. Então, ele está cumprindo, segundo o Evangelho de João, a Escritura do Antigo Testamento, e não somente a Escritura do Antigo Testamento, mas as próprias palavras de Jesus, que Jesus já vinha dizendo que ia acontecer com ele durante o seu ministério público e seu ministério também privado com seus discípulos, de que ele deveria ir para a cruz, de que ele deveria morrer por eles. E todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, ele aponta para esse momento final aqui da vida de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Gênesis 3,15, vocês têm decorado já, não tem? O que diz Gênesis 3,15? Porém inimizade entre ti, Deus falando com a serpente, Porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça. Olha só. Então o descendente da mulher, que é Cristo, e ele está fazendo isso aqui na cruz,
vai ferir a cabeça de Satanás, ou seja, vai destruir o diabo, porque uma ferida na cabeça é fatal, né? E tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, não seria uma vitória sem luta, nunca foi sem luta, desde Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, é o diabo atacando aqueles que estão a favor de Cristo, na esperança de Cristo Jesus. Então, a semente do diabo vai atacar o tempo todo a semente de Cristo, a semente da mulher, da qual nasceu Jesus. Então, todo o Antigo Testamento é uma profecia, e o Novo Testamento se cumpre a profecia do Antigo Testamento. E Jesus sabia disso, Jesus tinha pleno conhecimento disso, ele tinha uma percepção espiritual, né, sobrenatural, do que ele tinha que fazer, do que ele tinha que realizar. Quando ele conversou com a mulher samaritana, ele ficou um tempinho ali, os discípulos chegaram, a mulher samaritana foi para a sua cidade falar de Cristo, e os discípulos disseram: come, mestre. E o que ele respondeu? Lembra? Eu tenho uma comida, e a minha comida é cumprir a vontade do meu Pai, é cumprir a minha missão, é completar a obra que o Pai me deu. Quando Pedro puxou da espada e feriu Malco, o que Jesus disse para ele? Põe a tua espada na bainha, porque eu por acaso deixarei de beber o cálice que o Pai me deu. Qual é o cálice? O cálice do sofrimento, o cálice da cruz. Então Jesus sabia, ele estava aqui cumprindo o seu ministério, ele sabia que o final era a cruz, então ele sabia também, segundo João diz aqui, que tinha completado, que tinha encerrado tudo o que ele tinha para fazer, inclusive o seu sofrimento terrível naquela cruz. Então João diz, depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas. Então é um texto que fala daquilo que se completa, daquilo que se termina, mas tinha uma coisa ainda para falar, que era o quê? Tenho sede. Aí ele diz, para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Então ele disse, tenho sede. Aí vieram com um pouco de vinagre, que era aquele vinho azedo, colocaram na boca de Jesus, e aquilo se cumpriu também o Salmo 69, versículo 21, como nós vimos semana passada. E mais uma profecia que se cumpre ali na cruz de Cristo. E nós temos então, meus irmãos, que Jesus então fala essas palavras, quando ele toma aquele vinho azedo, aquele vinagre, ele fala essas palavras, está consumado, ou seja, todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram, está consumado. E essa é a primeira, ou seja, ele morreu, ele cumpriu a vontade do Pai, ele cumpriu as profecias, ele morre se tornando maldito por nós. Essa é a primeira grande verdade, ele cumpre as profecias, mas tem uma segunda verdade que tem a ver com essa. Porque qual era a profecia? A profecia era que ele pisasse na cabeça da serpente, era que ele nos salvasse, era que ele nos libertasse, era que ele nos redimisse dos nossos pecados. E ele, quando ele morre na cruz, como Paulo diz, ele se torna maldito por nós, ele paga por nossos pecados. Então acabou, eu não tenho mais dívida diante de Deus. Todo aquele que crê em Jesus está justificado, está salvo, está consumado, não tem mais nada para fazer. Nós não temos que fazer nada pela nossa salvação, porque nós não podemos nos salvar. Jesus quem fez, Jesus quem viveu uma vida santa por nós, Jesus quem morreu por nossos pecados, ele completou a obra, está pronto, está acabado. Agora nós só temos que crer, que olhar para Cristo, que nos arrepender dos nossos pecados, confiar nele, estender as mãos vazias para receber de graça a salvação que ele já ganhou para nós na cruz. Então a salvação é unicamente pela fé, sem obras, né? Confiando apenas na obra que Jesus já realizou, e a nossa vida então depende disso. E finalmente, irmãos, o último ponto aqui da semana passada foi que depois que Jesus ele diz essas palavras, ele debaixo da sua própria autoridade, como nenhum morto faz, só ele fez isso, ele inclina a sua cabeça e ele entrega o Espírito, ele morre debaixo da própria autoridade dele, ele morre como nenhuma pessoa morre, porque nós morremos não na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Mas ele que é Deus, ele que é o Deus homem, ele morre voluntariamente, debaixo da sua própria vontade, ele inclina a cabeça, entrega voluntariamente o seu espírito. E tudo isso ele fez por amor. Lá em João capítulo 13, eu li tantas vezes com vocês,
João, ele nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo também, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, versículo 1 do capítulo 13, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele está amando os seus discípulos, ele está amando os seus eleitos, a sua igreja, e ele então completa o seu ato de amor morrendo por eles na cruz. Ele morre voluntariamente. Irmão, Jesus não está fazendo nada ali forçado, nem obrigado. Ele não está fazendo forçado porque simplesmente o Pai quer, mas ele não quer, não. O Pai quer e ele quer também. O Pai amou o mundo e ele ama os seus discípulos. O Pai amou, deu o Filho e ele ama esses amados dele, esses eleitos. E ele também não está sendo capturado, não está sendo obrigado ali, como qualquer bandido criminoso era executado na cruz naquela época, sem querer, claro. Não, ele está voluntariamente, ele é o cordeiro que se entrega, fica calado, carrega a própria cruz, tudo ele faz por amor, meus irmãos. E ele então, debaixo da sua própria voluntariedade, decisão, ele entrega o seu espírito e morre na cruz por nossos pecados. Está consumado. Ele já pagou a nossa dívida, ele sofreu no nosso lugar, ele teve ali o seu inferno para que nós não fôssemos para o inferno, ele pagou toda a justiça de Deus, ele nos salvou, meus irmãos. Agora eu quero que vocês pensem, o que isso tem a ver com a nossa vida? Amanhã vocês vão, feriado, né? Aí amanhã vocês vão ter aí os dias de feriado, mas naturalmente cada um de nós temos as nossas obrigações da semana, e a grande questão que eu queria pensar com vocês nesta noite, em alguns pontos, esse estar consumado, ele tem que relação com a nossa vida diária, até o dia de nossa morte e com a eternidade também, né? Nós vamos observar agora que tudo que os apóstolos falam se baseia nessa obra de Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, a Bíblia inteira, o grande herói da Bíblia é Jesus. A Bíblia é uma história, vocês percebem que a Bíblia é uma história, né? E o herói da história é Cristo, é Cristo. E toda a obra que ele realiza é uma obra, então, que dá vida e esperança aos perdidos. E esses perdidos passam a viver as suas vidas baseados nele, neste herói, nesse Salvador, nesse Redentor. E essas pessoas, então, todos os dias se levantam baseando as suas vidas, edificando as suas vidas, crendo nele, fazendo tudo pela fé nele, confiando nele, descansando nele. A primeira grande bênção, irmãos, que essas pessoas têm consciência, e nós devemos meditar nisso e aplicar isso ao nosso coração, nós que somos crentes, né? Se alguém aqui ainda não crê, que creia, né? Que creia, que se arrependa, creia em Jesus como seu único Salvador. Mas nós, crentes que estamos aqui hoje à noite, a primeira grande bênção que nós devemos pensar e meditar e amanhã viver o nosso dia, a nossa semana, começar mais uma semana, é o fato de que nós não estamos mais em guerra com Deus. Não estamos mais. Que o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse essas palavras aqui, está consumado, significou que ele nos justificou diante de Deus e que nós estamos em paz com Deus, nós não estamos mais em guerra com Deus. Vocês lembram imediatamente, no momento que Adão comeu do fruto com a sua mulher, ele percebeu que ele estava nu, e a Eva também, né? E aí ele ouviu Deus chegando no jardim, e ele e sua esposa se esconderam. A primeira coisa que eles fizeram foi produzir ali uma roupa, uma cobertura para sua nudez, muito ruim, não adiantou nada, com folhas. E depois que eles ouviram Deus chegar, eles se esconderam entre as árvores. Em seguida, irmãos, tem todos aqueles eventos, eles confessam, eles dizem, só que um acusando o outro, né? Que tinham pecado, que tinham comido do fruto, eles não admitem realmente, não se arrependem, mas eles ficam acusando. Adão acusa Eva, Eva acusa a serpente, assim por diante. E no final eles são expulsos do paraíso e eles não têm mais acesso à árvore da vida. Vocês lembram disso, né? E a árvore da vida vai aparecer lá no Apocalipse, no final. Então ali, o que significa? Significa que os homens, a partir daquele momento, eles têm medo de Deus.
Eles se escondem de Deus. Eles têm pavor de Deus. Porque eles sabem, na própria consciência deles, que eles são pecadores. Que Deus é santo e que eles são pecadores. Por isso que os homens, eles criam deuses que aceitam seus pecados. Mas o Deus verdadeiro, eles não querem ouvir, porque isso é muito difícil eles admitirem que são pecadores miseráveis e que merecem a condenação de Deus. Então eles vivem fugindo de Deus. Eles têm medo de Deus, eles têm pavor de Deus. Irmãos, o cristianismo não é uma religião de medo, de pavor, mas de paz. Onde, quando nós entendemos que quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele resolveu esse problema. Ele voltou a nos reconciliar com Deus. Então o homem se esconde de Deus lá no Jardim do Éden e Deus expulsa o homem do paraíso. Mas nesse está consumado, o homem está em paz com Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, e eu convido vocês agora a acompanharem comigo alguns versículos das Escrituras. Em Romanos capítulo 5, esse grande e poderoso trecho das Escrituras, capítulo 5, versículo 1, em que o apóstolo Paulo, ele diz assim, meus irmãos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, meus irmãos, diz ele aqui, na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja o que ele diz, irmãos. Aqui está. O nosso problema maior é Deus. Porque nós somos pecadores, mas Deus é santo. Nós vivemos no mundo de um Deus santo, mas esse problema está resolvido porque nós estamos justificados. Porque o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, quando ele derrama o seu sangue, quando ele diz está consumado, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele já pagou a nossa dívida, que nós não temos mais com que nos preocupar, porque a partir do momento que, como Paulo diz aqui, nós somos justificados pela fé, ou seja, no momento que nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, não tem mais pecado. É isso que a Bíblia vai dizer. Já está quitada a dívida, não temos que nos preocupar mais com o nosso débito, com a nossa culpa, porque quando Jesus morre naquela cruz, ele está morrendo por nós, ele está assumindo o nosso pecado, ele está morrendo a nossa morte, ele está sofrendo no nosso lugar. Portanto, é pelo sangue dele que nós somos purificados, justificados. Justificação o que é? É Deus atribuir a nós a justiça que Cristo ganhou na cruz, morrendo pelos nossos pecados. E nós estamos em paz com Deus. Acabou. Aconteça o que acontecer conosco, nós podemos dizer, eu estou em paz com Deus, porque Jesus morreu por mim. Está consumado. E quando ele diz aqui, irmãos, então, e não somente isso, mas também, aliás, no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, e na qual estamos firmes e nos gloriamos. Olha o que ele diz, na esperança da glória de Deus. É porque Jesus já morreu, é porque está consumado, é porque eu estou justificado, eu posso olhar para o futuro com esperança. Olha só que coisa preciosa. Eu posso me levantar amanhã de manhã, fazer minhas tarefas da segunda-feira, com esperança para a segunda-feira e para o próximo mês, e até o fim da minha vida e para o futuro, porque lá no futuro o que está? A glória de Deus para mim. Porque eu vou habitar com Cristo muito em breve.
eu vou estar na glória de Deus muito em breve. Quando eu fechar meus olhos aqui nesse mundo, eu vou estar com Cristo, na glória de Cristo. Quando Jesus voltar, eu vou estar com Ele, porque está consumado lá atrás, porque já está quitada a dívida, porque já está pago. E as tribulações, pastor? Eu posso sofrer esta semana? Sim, eu posso sofrer. Eu posso ter tribulações nesta semana? Sim. O que virá? Como nós cantamos aqui, eu não sei o que virá. Eu não sei se os dias vão ser bons ou vão ser maus. Eu não sei se eu vou ter saúde ou se eu vou ter uma doença. Eu não sei se vai ser tudo bom ou vai ser tudo muito ruim. Mas não importa, está consumado. Porque o que Paulo está dizendo aqui, é que o versículo 3, é que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, se Deus permite, é para produzir coisas boas, não para me destruir. Porque a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. A tribulação vem para o meu bem. E tudo vai concorrer para a minha esperança. E ele diz no versículo 5 que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando foi que Deus me amou? Deus não me amou porque eu sou uma boa pessoa. Eu sou um pecador por natureza, mas Deus amou pecadores, Deus amou ímpios, e o amor dele é eterno, e ele deu filho na cruz. Portanto, aconteça o que acontecer, este amor não decepcionará. Eu estou indo para o céu, estou indo para a glória, porque Deus me amou e ele não vai deixar de me amar. Está consumado. Eu estou justificado. Irmãos, a doutrina da justificação é uma doutrina libertadora. Essa doutrina do estar consumado é uma doutrina que me liberta do medo e me liberta do que venha me acontecer. Eu não sei o que vem me acontecer, nem o que vai acontecer com os meus amigos, com meus queridos, com meus familiares, mas eu sei em quem tenho crido, como nós cantamos. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Estou certo disso. Está consumado. Existe uma segunda verdade aqui, irmãos, que este está consumado, ele me faz ter vida e aplicar essa verdade à minha vida diária. E eu convido vocês agora para ler outro texto, 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. João, capítulo 1, versículo 5. Veja o que o apóstolo João agora, né, o mesmo que escreveu o Evangelho, ele nos diz. E esta mensagem que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo, de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ele está dizendo aqui, e vocês podem me dizer, pastor, mas se eu pecar? Existe o andar na luz e o andar nas trevas. O que anda na luz é aquele que ama a Deus, já foi salvo, já foi justificado, crê em Jesus e ama a luz, ama a vontade de Deus. João vai dizer aqui no versículo 3 do capítulo 2, e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Se você é um crente verdadeiro, você ama a Deus e ama os mandamentos de Deus. Se você foi justificado, você ama a Deus, você ama a luz de Deus, você ama os mandamentos de Deus. Mas isso não quer dizer, meu querido irmão, que você não peque. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Nós somos ainda imperfeitos. E na luz é que realmente vai aparecer as nossas imperfeições. Vão aparecer os nossos pecados e nós vamos
aqui e ali, ser convencidos por Deus de que nós pecamos. Isso vai ser uma tristeza para nós, porque a nossa maior tristeza, se nós somos cristãos verdadeiros, a nossa maior tristeza é o pecado. É o pecado, irmãos. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. Porque se nós fomos justificados, nós fomos justificados para sempre. E quando nós somos convencidos de que pecamos em alguma coisa, seja no nosso coração, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas palavras, nossas obras, e nós estamos estudando os 10 mandamentos aqui domingo de manhã, exatamente para mostrar aonde pecamos e aonde temos que deixar o pecado, aonde temos que abandonar o erro. Mas antes, irmãos, o primeiro grande passo, quando nós somos conscientizados dos nossos pecados, quando Deus aponta a sua palavra, a sua lei contra nós e diz: pecaste, fizeste o que eu não te mandei, pecaste contra mim. Nós não perdemos a salvação por causa disso. Se nós somos crentes verdadeiros, se nós fomos justificados, se nós amamos ao Senhor, não perdemos a salvação. Mas aquilo, meus irmãos, é ofensivo a Deus. E nós sentimos isso, e aquilo pesa o nosso coração. E nós lembramos, por exemplo, de Davi quando pecou. Nós lembramos de Pedro quando pecou. Nós lembramos desses exemplos das Escrituras, e é isso que a Bíblia diz. Nós não vamos dizer para Deus: não, Deus, eu não pequei. Porque quem diz que não peca, quem não reconhece o pecado, é o ímpio, que não se arrepende, que é teimoso. Mas o verdadeiro cristão não é aquele que é perfeito, mas é aquele que realmente ele reconhece, ele vê quando ele peca, ele vê o seu pecado e ele não diz: não pequei, ele não diz: não tenho pecado. Quem diz que não tem pecado, diz aqui João no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. No versículo 10 ele diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aquele que Deus diz que pecou, mas diz não pecou, na verdade não é crente, não creu. Aquele que não se arrepende, aquele que não reconhece o seu pecado, não é crente, não está na luz. Mas aquele que está na luz, que ama o Senhor, mas quando vem a palavra da verdade, mostra para ele que ele pecou. Então, o que essa pessoa faz? Ele não nega, ele confessa. Ele confessa. Você lembra que João diz aqui no versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E qual é a última parte, irmãos? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, a provisão de Deus para os nossos pecados. O sangue de Jesus, ele nos limpa não é de alguns pecados, mas de todo o nosso pecado. Então, quando eu for conscientizado por Deus que eu pequei de alguma maneira, que eu fiz o que é mal, que eu pensei o que é mal, que eu desagradei ao Senhor, que eu ofendi o meu próximo, que eu fiz aquilo que a lei de Deus não aprova, que eu quebrei a palavra do Senhor, e aí Deus vem então com a sua lei e diz que eu pequei, eu posso me lembrar que o sangue de Jesus, porque ele disse lá, está consumado, eu posso me lembrar que aquele sangue derramado na cruz, o santo sangue de Jesus, ele me purifica de todo o meu pecado. E o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que reconhecer, eu tenho que olhar para Jesus com fé, e eu tenho que confessar para Deus: Senhor Deus, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Quando nós dizemos, irmãos, quando a Bíblia está dizendo aqui, isso eu ouvi do professor meu há muitos anos já, né? Em que ele disse assim, quando você confessa, você está dizendo que Deus tem razão, que o que Deus disse é verdadeiro. Quando você se arrepende, então você pecou de alguma maneira mesmo, você chegou aqui hoje à noite, você ama Deus? Se você ama Deus, você odeia o pecado. Se você é um crente verdadeiro, você odeia o pecado. Então, reconheça, olhe para a cruz, lembre do sangue de Jesus, lembre que está consumado, confesse o seu pecado. A Bíblia diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o que vai acontecer? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Lá no capítulo 2 ele fala numa linguagem tão carinhosa, né? Ele diz: meus filhinhos.
estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Não peque, meu irmão, não peque. Você ama Deus, não peque, não faça o que Deus não quer. Não peque. Mas se você pecar, e se o pecado for ali, Deus disser para você, você está pecando, confesse. Ele disse, se alguém pecar, nós temos um advogado, nós temos um intercessor para com o Pai, e Ele é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. Essa palavra propiciação quer dizer, Ele é o pacificador, Ele propicia o perdão, Ele apazigua a Deus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. O sangue dele é poderoso para purificar, justificar qualquer pecador. E nós podemos ir a Ele, irmãos, na certeza de que nele há toda a graça que nós precisamos. Então, quando nós pecarmos, meus irmãos, não pequemos. Veja, o cristão, ele lida com o pecado de maneira diferente do ímpio. O ímpio ama o pecado, o ímpio racionaliza o pecado, desculpa o pecado, não reconhece o pecado, mas o cristão não. O cristão não dá desculpas. O cristão verdadeiro, ele, quando Deus brilha sobre ele ama a Deus e ele fica triste, ele se arrepende, ele confessa, e ele pode ter a certeza que há propiciação para os pecados dele, o sangue de Jesus Cristo. A justificação é uma vez para sempre. Nós fomos justificados, mas nós sabemos que na nossa vida nós vamos confessando, porque ainda somos pecadores, e nós vamos sendo perdoados, purificados. E a comunhão é refeita, restaurada, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Davi, quando eles se arrependeram. Então lembre de Cristo, lembre da cruz, lembre que está consumado, confesse seu pecado, meu irmão. Mas há uma terceira grande e maravilhosa bênção, meus irmãos, que aí eu volto para Romanos capítulo 6 agora. Vamos olhar a nossa Bíblia lá, em Romanos capítulo 6. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de Romanos. Diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 12, diz assim. Que diremos, pois? Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, olha só o que está dizendo aqui, irmãos, fomos batizados aonde? Na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso, olha o que ele diz aqui, preste bem atenção, o nosso homem velho foi com ele, o que, irmãos? Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí, qual é a conclusão de Paulo? Aí aqui é a exortação de Paulo, olha só. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos corpos ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está dizendo aqui, quando Jesus morre, eu morro com Jesus. Quando Jesus está morrendo, está dizendo está consumado, significa que eu estou morrendo com ele, porque ele é o meu cabeça, ele é o meu representante.
Assim como quando Adão comeu do fruto, eu comi com ele, e eu morri com Adão no pecado, assim quando Jesus morre por mim, morre por meus pecados, eu morro com ele, também para o pecado, como meu dominador, como meu senhor, porque o pecado me dominava. Porque o pecado que está na minha natureza, ele dizia, faça isso, e eu tinha que fazer, e eu não tinha poder para não fazer, eu era um escravo. Paulo diz aqui, porém, que agora eu tenho que entender que eu morri com Jesus, que quando ele disse está consumado, significa que acabou, ele pisou na cabeça da serpente, ele me libertou, eu sou agora dele, eu não sou mais do pecado, Jesus pagou por meus pecados, Jesus me libertou, eu sou dele, ele é o meu cabeça, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, e assim como ele morreu, nós vamos estudar ainda sobre a ressurreição de Jesus, e ele não somente morreu, ele morre para o pecado, mas ele ressuscita para quê, irmãos? Para Deus, e ele não morre mais, assim também eu estou vivo, assim também eu estou vivo para Deus, eu estou vivo, a minha vida agora tem que ser dedicada a Deus, eu não tenho mais que permitir, porque já foi consumado, que o pecado reine nos meus membros, eu não tenho mais que oferecer os meus membros ao pecado como instrumento de iniquidade, a minha língua como instrumento de iniquidade, as minhas mãos como instrumento de iniquidade, os meus pensamentos, o meu coração, os meus desejos, os meus planos como instrumento de iniquidade. Mas eu tenho que agora, irmãos, oferecer os meus membros como instrumento de justiça, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, pois não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então Paulo diz para nós nessa noite, Paulo diz assim, porque Jesus morreu e eu morri com ele, você deve fazer o que está no versículo 11, considere-se certamente morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus, o seu Senhor. Ah, pastor, a tentação é muito grande, eu tenho fraquezas, eu tenho dificuldade para obedecer. Meu irmão, acabou, creia nisso. Creia que Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele libertou você das suas fraquezas, dos seus pecados, dos seus vícios, dos desejos da carne, de todas essas coisas, e considere que você está morto, creia nisso e se levante e entregue os seus membros, olha, os seus membros, pela fé. Diga, eu não vou mais fazer isso que é errado. Eu não vou mais pecar e desagradar o Senhor. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou me levantar nessa manhã para viver em santidade, de acordo com os 10 mandamentos. Lembra que João diz lá, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Eu não vou pecar, eu não quero pecar. Eu não vou fazer acordo com o pecado, me reconciliar com o pecado, mas eu vou, como Paulo vai dizer mais adiante, eu vou mortificar o pecado. E mortificar é matar, irmãos. É matar. É tirar as forças. É lutar contra. E nós podemos fazer isso, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo. Quem efetivamente torna isso real na nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santificador. Então eu posso deixar o pecado. Eu devo deixar o pecado. Eu devo me levantar e dizer, eu não vou fazer isso que Deus não se agrada. O que é que Deus não se agrada? Aí nós temos os mandamentos de Deus, aplique a sua vida. Qual é o pecado que tem atrapalhado a sua vida, que tem afastado você de Deus, da igreja, da oração, tem perturbado a tua consciência? Meu irmão, confesse, se arrependa e se levante pela fé e lute contra esse pecado e vença esse pecado. Mortifique esse pecado, porque Jesus já morreu, está consumado, você já não é mais escravo do pecado. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas eu quero acrescentar aqui um outro aspecto da libertação que Jesus operou dos nossos inimigos espirituais. Abra comigo agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E veja o que o apóstolo Paulo ele diz também aqui para nós. Efésios capítulo 2. Ele diz assim, meus irmãos. E vos, Efésios capítulo 2, verso 1.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados, olha só essa expressão maravilhosa, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele está dizendo aqui, antigamente eu era escravo, eu estava morto em delitos e pecados, e eu andava segundo o curso deste mundo. Versículo 2. Eu andava segundo o príncipe das potestades do ar. Ainda versículo 2. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em terceiro lugar, entre os quais todos nós andávamos segundo nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, antigamente era assim. Antigamente eu vivia conforme o mundo. Eu vivia conforme a era adâmica, pecaminosa do mundo. Eu era da família de Caim, eu era de Babel, eu era mundano. Eu vivia conforme os mundanos, eu vivia conforme eles. Eu vivia debaixo do diabo, das suas mentiras, dos seus enganos, das suas tentações, das suas seduções. Eu vivia debaixo do desejo da minha carne pecaminosa, que Paulo fala lá em Gálatas, daquelas coisas imundas que a carne ama, é a nossa natureza pecaminosa. Eu vivia assim, mas meus irmãos, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele me amou, e eu que estava morto, Ele me vivificou juntamente com Cristo, ou seja, quando Jesus estava morrendo na cruz, Ele estava me libertando desses inimigos terríveis, da carne, do mundo e do diabo. De maneira que agora eu estou ressurreto dentre os mortos, versículo 6. Eu estou com Jesus assentado nos lugares celestiais, que Cristo já está no céu, né? Eu agora sou um instrumento para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza de Deus, ou seja, eu estou aqui nesse mundo e no futuro eu vou manifestar junto com toda a igreja a riqueza da graça de Deus que salvou um pecador tão terrível como eu, em Cristo Jesus, ele diz. Veja que a expressão dele sempre é em Cristo Jesus, porque está consumado, porque ele morreu. Quando ele estava morrendo, ele estava pisando na cabeça da serpente, ele estava me libertando do diabo, da carne, do mundo. A salvação é pela graça, a salvação não é pelas obras, mas a salvação, ela me faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu sou feitura dele em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele estava me dando uma nova vida. Ele estava promovendo um novo nascimento, uma recriação, uma regeneração, uma vivificação. Eu que estava morto em delitos e pecados, debaixo do diabo, da carne do mundo, agora eu sou liberto desses poderes em Cristo Jesus e sou vivificado, feito uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Pertenço agora a Cristo, uma nova humanidade. E Ele me recria para as boas obras que Deus preparou para que andássemos. Essa palavra é muito importante, porque ele diz lá no início do trecho que nós andávamos segundo o mundo, que nós andávamos segundo o príncipe das trevas, que nós andávamos segundo os desejos da nossa carne, mas agora nós andamos em novidade de vida, porque o diabo não manda mais em mim, porque a carne não me domina mais, porque o mundo não é mais o meu mundo. Eu pertenço a Jerusalém, não mais a Babel. Eu pertenço a uma outra cidade e eu devo viver agora nas boas obras. A salvação é pela graça, mas essa graça me regenera, essa graça me santifica, essa graça
Não é pelas obras, é pela graça, mas essa graça me transforma para que eu ande agora em boas obras. Não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo, porque eu já fui regenerado, porque eu já fui santificado. Então eu não tenho que mais que andar de acordo com os desígnios de Satanás. Satanás vai me tentar? Sim, ele tentou Cristo. Mas o que Tiago diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A carne vai me tentar? Vai me tentar, mas eu tenho que mortificar a carne. O mundo vai me tentar? Vai me tentar, mas eu tenho que ser renovado na minha mente e, como Paulo vai dizer lá no capítulo 12, não vos deixeis mais do que dominar por este século, mas eu tenho que ser renovado na minha mente pela verdade, pela palavra. Eu sou de outro mundo. Eu vou brilhar no meio desse mundo mau e pecador, porque está consumado. Porque quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava me libertando desses poderes terríveis, poderes que estavam me levando para o inferno, poderes que estão levando as pessoas agora agora nós estamos na época aí do carnaval, onde as pessoas se entregam a todas as suas devassidões, aos seus pecados. Isso é um mundo, irmãos. É só um exemplo, viu? Isso é só um exemplo, né? Mas ele me libertou de tudo isso e ele me trouxe para uma nova vida, uma vida em que agora eu vivo para Deus em Cristo Jesus, não mais debaixo do poder da carne, do mundo e do diabo. Guarda essa expressão, irmãos, para Deus, para Deus. Eu tenho mais aqui, irmãos, para falar para vocês, mais 3 pontos que eu vou falar com bem rapidez, mas que se encaixam em todos esses. Desde que Jesus morreu na cruz e ele me libertou, ele opera na minha vida, irmãos, de maneira que agora eu, que era um instrumento do pecado, da carne e do mundo, e era instrumento das trevas, passo a ser instrumento da luz, da graça de Deus. E agora eu convido vocês a abrir 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos, irmãos, de Pedro, que diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por quem? Jesus Cristo. Por isso também a Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aqui está, meus irmãos, em Cristo Jesus, essa pedra principal desse grande e maravilhoso e belíssimo templo que é a igreja. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava ali com a sua morte, fundamentando essa beleza que é a igreja, que nós somos parte dela, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e nós estamos aqui nesse mundo, e não somente nesse mundo, mas na verdade para a eternidade, para anunciar as virtudes dele, de Jesus, para que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo de Deus, antes nós éramos um povo não
de Deus, né? Vamos dizer assim, não éramos dele, mas agora nós somos seu povo. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Agora nós somos a igreja. Agora, meus irmãos, quando Jesus diz está consumado, é porque Ele está fazendo isso aqui, olha. Ele está nos reunindo em culto para que nós adoremos a Ele. Mas é para que amanhã, quando você for trabalhar, descansar, aproveitar o feriado, ou estudar, ou fazer qualquer outra coisa, você faça tudo anunciando as virtudes desse Cristo, desse Senhor que lhe amou e morreu por você na cruz. Você deve viver em gratidão. Você deve viver para Ele, irmãos. E por isso que nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui como coluna e baluarte da verdade. A Igreja de Cristo é a única instituição que tem essa tarefa, porque só ela pode fazer isso, porque ela é a Igreja de Jesus. Jesus é o seu cabeça, Jesus é o seu fundamento. E conscientize disso, meu querido irmão, que você está nesse mundo para isso. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler 2 trechos aqui rapidamente de Paulo, quando ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele fala assim, meus irmãos, veja o que ele diz, Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porque se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Quando Cristo morre, Paulo diz, eu estou crucificado com Ele. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida toda está em Cristo, e Cristo vive em mim. Eu fui justificado nele, e ele vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, como é que eu vivo hoje? Pela fé no Filho de Deus. E veja a expressão aqui maravilhosa, o qual, veja a expressão pessoal, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está aqui defendendo a justificação pela fé. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão maravilhosa que ele diz, ele me amou. Paulo é grato a Jesus. Paulo fala assim, ele me amou. Quando ele estava na cruz, ele morreu por mim. Eu quero viver os meus dias como ele voluntariamente se entregou por mim. Eu quero voluntariamente amar aquele que me amou e fazer a sua vontade, viver para ele, porque ele me libertou na cruz. Eu estou liberto. Há um trecho ainda, irmãos, que eu também quero ler com vocês, de Paulo ainda, que diz assim, em 1 Timóteo, vamos ler também, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, em que o apóstolo Paulo, ele nos diz assim, vejam a linguagem maravilhosa de Paulo. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 17. Dou graças a Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus, a Cristo Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes, veja a linguagem que ele fala, ele lembra disso, ele fica grato a Jesus, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porquanto fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, olha o que Paulo diz, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aí ele louva a Deus. Veja a gratidão de Paulo, irmãos. Ele está alegre, cheio de regozijo, lembrando da graça de Deus, de Cristo que morreu por ele, que o libertou da sua cegueira. E ele diz, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. Paulo, porque Jesus morreu por ele, porque Jesus o libertou, ele é grato a Deus, ele ama a Deus, ele quer viver para a glória de Deus, e assim deve ser também o nosso caso, meus irmãos.
E aqui eu chego ao meu último ponto, em que eu quero, meus irmãos, dizer para vocês que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava morrendo para a nossa glorificação. E agora eu tenho que ler aquele grande texto. Vou ler 2 trechos ainda para nós encerrarmos. O primeiro que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Veja o que Paulo diz. Irmãos, nós estamos indo para a glória. Irmãos, o Senhor Jesus, quando diz está consumado, Ele estava preparando isso aqui para nós. Veja o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque tenho, olha como Paulo fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja que Paulo está falando da glória futura, da glória dos filhos de Deus, da glória quando Cristo voltar. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí ele tem aquela cadeia bendita, né? Aquela corrente de bênçãos que ele diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas como foi que Deus fez tudo isso? Com que base Deus fez tudo isso? Será que Deus simplesmente nos pegou e vai nos levar para o céu? É assim? Não foi de qualquer jeito, porque Deus é justo, porque nós somos pecadores, porque o pecado tinha que ser pago, a nossa dívida, e Deus não nos leva para o céu de qualquer forma. Mas o Filho se tornou homem, como eu e você, para morrer e pagar a nossa dívida. Por isso que essas bênçãos vêm sobre nós. Por isso que Ele nos predestinou no Filho. Ele nos chama no Filho. Ele nos justifica no Filho. Ele nos glorificará no futuro no Filho. Veja o que Paulo diz no versículo 31, versículo seguinte. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que ele fala no verso 32, meus irmãos. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o que ele diz no verso 33, irmãos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presentes, nem porvir, nem altura, nem profundidade. E aí ele encerra dizendo assim, nem alguma outra criatura, se faltar alguma coisa, nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz, Jesus morreu por nós, irmãos. Vocês percebem que todas as vezes os apóstolos Pedro, Paulo e João, para onde eles voltam? Para a cruz. Está consumado.
Porque está consumado, eu fui justificado. Porque está consumado, quando eu peco, eu posso pedir perdão e ser lavado pelo sangue de Jesus. Porque está consumado, eu posso dizer não ao pecado, mortificar a carne. Porque está consumado, eu fui liberto da carne, do mundo e do diabo, e eu posso praticar boas obras pelo poder da graça. Porque está consumado, eu posso esperar a glorificação. Eu tenho por certo, nada me separará do amor de Deus. Porque está consumado, eu devo ser grato hoje e ser, como Pedro diz, aquele que manifesta junto com a igreja as virtudes de Deus. Evangelizo, proclamo o evangelho, vivo santamente, sou o sal da terra, sou a luz do mundo. Mas eu queria encerrar com esse grande e maravilhoso texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, meus irmãos, em que o apóstolo Paulo, ele diz assim para nós, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Esse é o conselho de Paulo para nós. Você amanhã vai pensar em tudo isso no seu dia a dia, na sua vida, e nunca esqueça de que está consumado. Lembre dessas verdades. Olha o que Paulo diz. Portanto, 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja que ele volta sempre ao Evangelho, ele volta sempre à cruz, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porquanto eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui está, meus irmãos. Nós temos um tesouro. Jesus morreu por nós. Está consumado. Nós fomos justificados. Nós somos perdoados nele. Nós somos santificados. Nós estamos libertos. Nós estamos indo para a glória. Então vivamos hoje em gratidão. Amanhã, viva a nova semana, que está começando hoje, mas amanhã, segunda-feira, pensando nessas verdades. E não se envergonhando do Evangelho, mas vivendo de acordo com o Evangelho, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Está consumado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer porque estamos estudando esse Evangelho todas as noites de domingo, e tendo o privilégio de conhecer essas verdades da sua palavra tão bendita. Senhor, abençoa a nossa alma, abençoa o nosso coração, para que essas verdades que nós ouvimos hoje à noite, elas sejam cridas e vividas na nossa vida diária, nos nossos dias desta semana e até o final, porque nós somos peregrinos, não somos perdidos, mas somos peregrinos, indo para Jerusalém, para a glória vindoura, que nosso coração esteja inundado por essa bendita esperança, baseada a esperança no que o Senhor fez lá na cruz, quando o Senhor disse está consumado.
e que nós possamos, Senhor, nos alegrar porque estamos em paz com Deus. Possamos confessar os nossos pecados quando pecarmos, crendo no sangue de Jesus. Possamos mortificar o pecado, crescendo em santificação, pelo poder de Jesus, da cruz de Cristo, do poder do Espírito Santo. Possamos não nos submeter mais aos inimigos que já fomos libertos, dos quais já fomos libertos. Possamos esperar a futura glorificação, dizer com Paulo: eu sei que tenho crido e eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Possamos viver nessa vida em gratidão, testemunhando a muitos dos nossos colegas, vizinhos, amigos, nossa família que não conhece, não sabe nada, que não está aqui hoje conosco, mas que nós possamos levar a eles a luz, o testemunho do nosso amado Salvador, que um dia morreu na cruz por nós, e que eles também possam crer, Senhor, para caminhar conosco. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós oramos assim, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para sempre, em Jesus, e na graça do Espírito Santo. Amém.